atividade política, hoje com a doutora Isabel Santos, ele é deputada, já foi deputada na Assembleia da República, vice-presidente da OSCE, da Assembleia Parlamentar da OSCE, e também esteve na cidadania, foi presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OSCE. É uma ativista, uma eurodeputada ativista. Está presente onde os direitos humanos estão a ser bastante afetados. A Isabel Santos está lá sempre. São enormes as imagens que ela tem, ou são até chocantes as imagens que ela tem da Alep. E a Isabel é sempre presente, recentemente no Brasil, na votação do Lula, no acompanhamento das eleições em Moçambique. Na Venezuela, em Moçambique, estive lá por questões humanitárias. Por questões humanitárias. Segurança. Na Venezuela. Portanto, é sempre alguém que me dá orgulho em ter como amiga, mas sobretudo me dá orgulho por ter uma Isabel Santos como representante de Portugal no Areópago Internacional da Política. Eu convidei a Isabel para falarmos um bocadinho de tudo isto e de facto começaria pela parte mais recente, que é a eleição do Lula para a presidência da República Popular, não é popular, da República do Brasil. Como é que foi aquela campanha? Como é que a sentiste? Sei que estiveste presente. Foi uma campanha muito polarizada. Eu acompanhei a campanha para aquilo que os brasileiros chamam o primeiro turno, ou seja, aquilo que nós aqui designamos a primeira volta e a segunda volta, à distância. E acompanhei os últimos dias da campanha para a segunda volta, já no Brasil. E pude ver o grau de polarização que existia na sociedade brasileira, sobretudo uma polarização muito dinamizada por um certo discurso político que fazia grande apelo ao ódio por parte do candidato Jair Bolsonaro. E isso levou a que as pessoas extremassem muitas posições. Isso e também um certo domínio desse discurso nas redes sociais que propagam, para o bem e para o mal, propagam muito rápido a mensagem. E muita gente acaba por viver muito ligada às redes sociais e passa a ter a sua informação. Hoje em dia as pessoas têm uma tendência, de certa forma, a desligar dos órgãos de comunicação social tradicionais e ligarem-se cada vez mais às redes sociais. E a terem muitas vezes aí a sua quase única fonte de informação, com os mecanismos que nós sabemos existirem para controle do funcionamento dos algoritmos e da chegada da desinformação, acaba também por ser um veículo que faz chegar muita desinformação, muita informação truncada, manipulada maliciosamente, e acaba por alimentar situações como aquela que se viveu no Brasil e que se está a ver ainda no Brasil, para além do acréscimo das armas nas mãos de civis, que mais uma vez, tal como acontece nos Estados Unidos, também no Brasil se mostram algo extremamente perigoso e com o qual a sociedade brasileira vai ter que saber lidar no futuro e vai ter com certeza que tomar medidas para que haja um maior controle e para que não haja uma tão grande disseminação de armas na mão de populares, o que também foi muito alimentado pelos círculos bolsonaristas, até porque se organizavam. Eu lembro que o Lula tentou fazer uma recolha, quando foi Presidente da República, de aliás fui vítima disso, porque a sair de uma favela fui preso e fui, digamos, apalpado para ver se tinha alguma arma. E isso depois, então, acelerou o processo com a vinda do Bolsonaro. Sim, agora com a vinda de Jair Bolsonaro havia um certo apelo à utilização de armamento e à disseminação do armamento, à utilização, ao acesso fácil ao armamento, como existiu com Trump. Trump também contribuiu para uma ainda maior disseminação de armas na mão dos americanos. Mesmo vendo os incidentes que havia sistematicamente, com crianças a serem mortas, sim. Sim, e essa é uma tendência destes movimentos de extrema-direita que fazem muito apelo
essa disseminação de armas na mão de civis, que é algo que nós temos que, a todo trânsito, combater. E estou certa que a sociedade brasileira saberá tomar as posições necessárias. A Europa viu com bons olhos a eleição do Lula. Como sentes na Europa, ou a maioria, não é? Mas a Europa em si também esteve muito ligada à eleição do Lula, recuperou a luta pela Amazónia. Isto vai ter pernas para andar, porque o Brasil não pode ser ele o único responsável pelo pulmão do mundo, não é? Sim, embora o Brasil, sim, embora o Brasil não abdique da sua soberania nem da sua liderança no processo de gestão do território da Amazónia brasileira, porque a Amazónia atravessa outros países, não é? Sim. Pertence também a outros países. Mas o Lula da Silva foi claro no seu discurso. Primeiro, recuperar a Amazónia, desmatamento zero, Amazónia e também para o Cerrado brasileiro. E a dinâmica de diálogo regional ao nível da América Latina. Ele vinculou bem, não só no seu discurso de vitória, mas também na intervenção que fez quando veio à sala onde estavam diferentes representantes de delegações internacionais, foi bem claro no seu empenho na recuperação na Amazónia, dizendo que é um processo que será liderado pelo Brasil, naquilo que tem a ver com o seu território, mas que contará com certeza com a cooperação de todos, até porque é um pulmão do planeta. E sendo um pulmão do planeta, é a responsabilidade de todos nós, e foi por isso que eu muitas vezes ergui a voz no Parlamento Europeu em defesa da Amazónia e em defesa dos povos indígenas, porque sendo uma pequena parcela da humanidade, são responsáveis pela gestão da grande parcela da biodiversidade do planeta. E por isso temos que cuidar também da vida dos naturais, desses territórios, cuidar também da vida deles, porque cuidando da vida deles estamos a cuidar daqueles que também cuidam de nós, de certa forma. E Lula da Silva foi muito claro ao vincar isso e ao vincar o seu empenho no relançar do diálogo internacional e da cooperação internacional das mais diversas matérias. E o que eu estou convencida é que levará também aqui um relançar do diálogo com a União Europeia. Não é por acaso que Lula da Silva, quando assumiu a sua candidatura, não foi a Moscou nem foi a Pequim, veio à Europa. E isso é um sinal claro da sua preferência estratégica, não é? E é algo que nos dá aqui que nos dá sinais que são importantes para todos, até porque a Europa precisa de um interlocutor forte na América Latina. É o único continente em paz neste momento. Não há guerras na América Latina. É um continente cheio de potencial, um continente jovem. O Mercosul terá outra dinâmica com a vitória do Lula? Penso que sim, pelo menos terá um outro interlocutor. E um interlocutor válido, porque Bolsonaro nem sequer veio está muito em baixo, muito sim, descaracterizado, digamos assim. Sim, até porque Bolsonaro não se empenhou, os outros países da América Latina também não estavam muito empenhados. E se o gigante da América Latina não puxar, as coisas também não andam, sejamos claros. E precisamos de facto de um interlocutor forte. Penso que agora está encontrado, porque Bolsonaro nunca veio à União Europeia, nem nunca nos visitou, só foi visitar o Sr. Orbán. Mas falaste um bocado da Venezuela. O Maduro veio agora dizer que estava disponível para fornecer petróleo à Europa, desde que a Europa descongele os valores que tem da Venezuela. Sim, isso será um longo diálogo, mas com certeza... Achas que isto que vai ter alguma repercussão no seio da Europa? Ou que a Europa vai aderir a este pedido, digamos, do
do Maduro. Bem, haverá aí com certeza. Parece que essa linha do Mercosul tenha aquele efeito mais continuado. Bem, não misturemos o processo venezuelano com o processo do Mercosul. Façamos disso dois processos distintos. Sim. Porque eles são distintos. Não os misturemos. Agora, em relação à Venezuela, se houver sinais da Venezuela em termos de reformas democráticas, poderá haver uma evolução do lado das sanções, mas é preciso que haja do lado da Venezuela os sinais necessários de empenhamento em reformas democráticas. E a União Europeia tem-se mostrado aberta a colaborar com a Venezuela nessas reformas. É necessário, isso é uma decisão na qual a Venezuela é soberana. Eu fui líder da última missão de observação eleitoral por parte da União Europeia e há 23 recomendações. 23 recomendações são claras, 7 delas foram escolhidas como as recomendações principais. Agora está na mão, o relatório está na mão da Venezuela e a implementação dessas recomendações está na mão da Venezuela, ao abrigo da soberania que o país tem de decidir o que quer fazer. Agora, há notícias recentes que me chegaram ontem, de que, e falo delas porque são públicas e publicadas, que a Venezuela poderá estar prestes a relançar o processo de negociação no México, o processo de conversações com a oposição. Vamos ver o que é que vai surgir nas próximas semanas. Uma área em que a Isabel é reconhecidamente uma ativista, uma mulher dedicada à área das migrações. E hoje vivemos problemas sérios com as migrações. Fala-se em Portugal recorrentemente a questão atualmente dos timorenses, anteriormente dos homens que vieram da Tailândia, da Espírito para a agricultura. Qual é o panorama hoje e o que é que a Europa... Eu sei que a Europa está metida nesta resolução de problemas, mas como é que está o problema humanitário, digamos, destas migrações por esse mundo fora? Há muitas coisas boas a ocorrerem e muitas coisas más. Ainda temos agora o problema da Ucrânia. Há boas experiências na União Europeia de acolhimento e de integração, também há más experiências, há coisas que correm melhor, há coisas que correm pior, porque, como em tudo, e nós vemos isso também com outros problemas, há sempre gente que tenta tirar vantagem do desespero das pessoas. E por vezes há redes que se introduzem neste tipo de circuitos, que se alimentam desse tipo de circuitos, que enganam as pessoas, que exploram as pessoas de uma forma absolutamente desumana e degradante. E essas redes têm que ser combatidas, mas a melhor forma de as combater é a criação realmente de canais legais, nos quais quem quer vir para a Europa se socorra e venha em movimentos devidamente ordenados e geridos. Mas para isso temos que trabalhar num pacto para as migrações e para o Brasil. Esse pacto tem tardado, até porque há parte dos países não chegou ainda a acordo. É fácil chegar a acordo naquelas matérias que têm a ver com controle de fronteiras, é mais difícil chegar a acordo nas matérias que têm a ver com a solidariedade na gestão destes fluxos. Estamos agora a assistir a diversos episódios que até são contraditórios entre si. São contraditórios. Nós estamos a ver países na zona de fronteira com a Bielorrússia e com a Ucrânia que receberam muito mal o fluxo de gente que foi manipulada pela Bielorrússia e foi um autêntico ataque às nossas fronteiras. A forma desumana como a Bielorrússia usou gente que foi buscar a diversos países, ao Iraque, Síria, ao Iémen,
aos países mais diversos, e colocou na fronteira desses países vizinhos, como a Letónia, a Lituânia, a própria Polónia, e criou-se ali uma situação de tensão. Agora, as pessoas não têm culpa de serem utilizadas. Elas foram utilizadas no seu desespero e não podem ser castigadas por isso. E eu estive na Lituânia e pude ver que boa parte dessas pessoas está até hoje naquilo que são centros verdadeiramente centros de detenção. Ninguém pode ser detido. A migração e a procura de asilo não é um crime, faz parte da história da humanidade e nunca foi um crime, nem pode ser criminalizado. Só que as pessoas estão ali retidas, e vi homens, mulheres e crianças em quartos de dimensões reduzidas, em que viviam 6, 7 pessoas e sem condições de saírem daqueles quartos, ou seja, viram um corredor estreito, mais nada. Nem sequer à luz do dia conseguem ter acesso. Portanto, isto são condições profundamente desumanas. E, ao mesmo tempo, esses países agora acolhem muito bem as pessoas que vêm da Ucrânia. Isto mostra aqui que provavelmente não há falta de capacidade de acolhimento. O que há é a falta de vontade política. E há também muito um choque de culturas. Se calhar esse não é mais premente. É um choque de culturas que leva a que depois, muitas vezes suportado num discurso de extrema-direita muito nacionalista e muito arraigado a certos valores nacionalistas, fazendo apelo a esses valores nacionalistas, é transportado para a rejeição destas pessoas. Vemos hoje um apelo, aliás ontem um apelo que foi um apelo dramático lançado pela SOS Mediterrânea, porque neste momento estão 1000 pessoas em barcos no Mediterrâneo que não conseguem atracar em Itália. Porque Itália, sendo o porto mais próximo, e estando em Itália... Porque isso não se combate na origem? Ou seja, na origem haver um certo controle para a saída de barcos para o mar, para não acontecer. A questão não é o descontrole, é que não há nada que consiga travar pessoas em desespero. Ninguém trava um pai e uma mãe, como eu já vi, arrastarem sacos e filhos às costas, porque vêm a fugir de uma guerra. Ou porque vêm a fugir da fome e da miséria extrema. Ou até da violência, às vezes, dos próprios países. E da violência também dos próprios países. Tanto se morre por balas de perseguição, como se morre de fome. E se morre pela miséria. E nós temos que ter presente isto e não ter esta atitude que temos. Porque neste momento há um estudo, já foi feito há 2 ou 3 anos, e eu costumo muitas vezes salientar esse estudo porque se mantém atual. A nossa população está em declínio e nós temos uma população muito envelhecida. Em 2050, só a Alemanha terá perdido cerca de 11 milhões de pessoas em idade ativa. Ora, perder 11 milhões de pessoas em idade ativa significa o declínio económico da Alemanha. Não foi por acaso que a senhora Merkel, em 2015, abriu as portas e acolheu 1 milhão. Não foi só generosidade, foi generosidade e foi visão de futuro e da necessidade de futuro. Por isso temos que combater este discurso político que agora reentrou em Itália com toda a força. Já tinha entrado. O discurso daquele senhor francês, deputado francês, que foi interrompido por um deputado da extrema-direita a dizer para ali para a África, não é? Sim. E ela em Manuel tinha nascido em Paris, não é? Claro. Este tipo de discurso radicalizado, e que em Itália já tinha começado a fazer o seu percurso e que agora se sente instalado no poder,
Não é por acaso que o Sr. Salvini determina, como Ministro das Infraestruturas, que se fechem os portos a estes barcos. Sendo que contraria por completo o direito marítimo internacional. Porque o direito marítimo internacional diz que qualquer embarcação em risco tem que ser socorrida pela embarcação que estiver mais próxima, ponto 1. Ponto 2, que as pessoas que estão dentro dessa embarcação têm que ter acesso ao porto mais próximo. E, portanto, a Itália entra em claro confronto com aquilo que é o direito marítimo internacional. Mas o Sr. Salvini tomou já esta determinação. O governo chegou e Salvini já começou a atuar. Temos que repensar o nosso posicionamento, temos que ter cada vez mais a consciência. Há uma ideia que o Costa transmitiu em 2015, dizer de campanha eleitoral, que eu iria abrir as portas a quem viesse, digamos, povoar o interior do país, dedicado à agricultura, nomeadamente os sírios, que são reconhecidamente um povo. Sim, mas as pessoas serão necessárias. Não só para isso, mas não também. Só para isso, porque há também muita gente, há gente que vem com mais qualificações, com menos qualificações. Há gente também que vem, há gente altamente qualificada também a chegar. Eu, na fronteira entre a Macedónia e a Sérvia, confrontei-me com o caso de um professor de francês, sírio, que vinha com 2 filhas, que eram a única família que lhe restava, e chegou à Sérvia, só o sérvio, atravessando a fronteira, estava do lado sérvio da fronteira, em situação de total desespero, sem saber até muito bem para onde ir, nem muito bem onde é que estava sequer. Porque muitas vezes estas pessoas chegam à fronteira, pagam um passador que os mete de um barco em condições cada vez mais miseráveis, e por vezes ainda têm que pagar um colete de salvamento que não funciona, que muitas vezes, em vez de colete de salvamento, de proteção, acaba por ser um passo para a morte. Mas até nisso são exploradas estas pessoas. E nós temos que enfrentar este tipo de movimentos com uma outra abertura e permitindo circuitos mais ordenados, claro, no ponto de partida. E é evidente, e diz-me, mas isto nós não podemos mudar as condições de vida nos seus países. Podemos cooperar, podemos suportar esses países, mas é preciso, primeiro, dar-lhes condições de estabilidade. Primeiro, que a situação nos diferentes países e na região se estabilize. Depois de haver estabilidade, é preciso haver uma estratégia para o desenvolvimento. E que os governos não sejam os poucos que normalmente aceitam. Que eles não sejam e que também encontremos os canais certos para fazer chegar os recursos. Nós às vezes também não encontramos os canais certos para fazer chegar os recursos. Portanto, é preciso, tudo isto é uma dinâmica e isso demorará tempo que estas pessoas não têm, porque está em jogo a sobrevivência. E depois também temos que analisar porque é que nós estamos tão abertos agora, que houve este conflito na Ucrânia, estamos tão abertos e bem, e digo, sublinho, bem, a acolher de repente 7 milhões. Sim. E não tivemos todas estas dificuldades para receber 100 e tal, 200 e tal mil por ano. Não é? Porque só 2015 é que houve assim, um grande boom, que entrou cerca de 1,5 milhão nas nossas fronteiras. Entraram cerca de 1,5 milhão de pessoas. Depois os números têm andado entre os 300 e tal mil, 120, 130 mil, e este ano já está a crescer um pouco mais, já vai mais a chegar quase aos 170 mil, mas tem andado nesta ordem. E quando de repente nos entra a quantidade de pessoas que entraram, já são quase 7 milhões dentro das fronteiras europeias, só a Polónia calcula-se que tenha recebido e que ainda estejam
lá instalados quase 4 milhões, não houve o desespero. Ninguém falou em crise migratória. Não sei se já... Só a lepra que foi... Se já reparaste nisto, ninguém falou em crise migratória. Só quando houve a questão da Síria, que se mistura também com várias situações na região, que se misturou com várias situações na região, a situação na Líbia, no Iraque, no Afeganistão, pronto, toda aquela região que vive em grande conflito. E o grande conflito que temos hoje é a invasão da Ucrânia da Rússia. Tem também tido um papel, digamos, determinante nestas questões das migrações e que vai ter um papel ainda mais complexo na questão futura de trazer ainda piores condições de vida a toda esta gente, porque o frio... Sim, neste momento há já apelo... Tem sido uma crítica severa. Algumas redes, sim, sou de há longo tempo. Muito antes deste conflito, uma acérrima crítica do posicionamento do Sr. Putin, porque é um autocrata e tem atuado sempre como autocrata que é. E sobre essa matéria nunca tive dúvidas. E sobre essa matéria fui sempre muito clara quanto à minha posição em relação ao Nord Stream, face às violações de direitos humanos que vinham a ser cometidas pelo Sr. Putin, e havia muita gente que me dizia, mas não, o Nord Stream tem que continuar, o Nord Stream 2, vamos continuar com o Nord Stream 2, vamos continuar... Isso é uma grande vantagem para a Alemanha, não é? Era uma grande vantagem, mas está-se a ver que não é vantagem nenhuma. É uma vantagem ilusória. Nós temos é que apostar, igual lá que aprendemos a lição, primeiro com o Covid, agora aprendemos com a crise energética que nós temos que ser cada vez mais autónomos e autossuficientes. E o Sr. Putin, de facto, a crise energética ainda vai trazer ainda maiores problemas a esta crise migratória, porque... Sim, neste momento as pessoas na Ucrânia estão com começam a atravessar uma situação humanitária cada vez mais difícil, porque se no verão, embora houvesse a falta de água e a falta de eletricidade, as temperaturas permitiram aguentar o inverno na Ucrânia é duro, é muito duro. Já lá estive em pleno inverno, as temperaturas são muito baixas e neste momento há apelos até de algumas organizações para que se façam chegar agasalhos, porque as pessoas vão passar, nós vamos ter que fazer sacrifícios, mas como eu disse aqui há dias, qualquer sacrifício que nós façamos não é nada comparado com o sacrifício que está a fazer o povo ucraniano e com o sofrimento daqueles pais e daquelas mães que vêm desaparecer os seus filhos. Uma das últimas grandes lutas está no Irão, com as mulheres a quererem que o poder teológico dos religiosos seja banida de uma vez por todas do Irão. Como é que tu vês esta luta, para além dos direitos humanos que estão subjacentes à luta? Como é que vês quando o Irão hoje também tem... Tudo aponta que já tenha nuclear, tem uma ligação ao Putin? Não, pois... Não é tudo aponta... Nós sabemos qual é a realidade em termos que tem a ver com o nuclear no Irão. Nós sabemos qual é a realidade. Temos que tentar contrariar e criar instrumentos internacionais que cooperem para que suportem o controle do nuclear no Irão. Sabemos muito bem da produção de urânio enriquecido, da forma como ela tem evoluído e os sinais que isso... Os sinais que isso nos vai dar. Não vale a pena estarmos aqui a falar com mais detalhes sobre uma matéria que é sensível. E, portanto, todos sabemos o que é que está a acontecer. Agora,
A luta, neste momento, é uma luta das mulheres pelos seus direitos, mas já não é uma luta só de mulheres, é uma luta de mulheres e de homens. Os homens já começaram a aderir. É uma luta de mulheres e de homens. Começou por uma luta de mulheres, sim. Houve o caso de uma mulher que foi assassinada, barbaramente assassinada, só porque mostrava parte do cabelo e o chador dela não cobria completamente o cabelo. Pronto. A Brigada dos Costumes lá do sítio decidiu castigar a senhora, mas a partir daí há uma revolta, a partir do assassinato desta mulher, há uma revolta imensa das mulheres, a que depois se juntam os homens numa defesa dos direitos humanos e no apelo a uma mudança política. Isso, sem dúvida. O Azerbaijão será outra zona também de grande conflito nesta luta, não é? O Azerbaijão é uma longa história também na minha vida, uma história de pelo menos já mais de 10 anos na minha vida e tem a ver muito com as sérias violações dos direitos humanos, da liberdade de expressão, do direito de associação de reunião no Azerbaijão, que está a ser dominado por uma família, a família Aliyev, um regime absolutamente corrupto, cleptocrático, e que vai criando problemas, e agora começa a criar sérios problemas com a vizinhança, com sérios ataques à Arménia, em relação aos quais nós não podemos fechar os olhos e temos a necessidade de chamar a atenção. Embora seja uma crítica absoluta da forma como tem atuado o regime do Sr. Aliyev, sempre defendi a soberania territorial do Azerbaijão. Distingo uma coisa da outra. Mas também não posso, conforme defendo a soberania territorial do Azerbaijão, também tenho que defender a soberania territorial da Arménia. E não podemos ver as violações de fronteiras que estão a ser cometidas, nem os ataques que têm sido cometidos esporadicamente, muitos deles com o suporte da Turquia, que depois serve do Azerbaijão também para fazer os seus ataques à Arménia. Todos sabemos de uma longa história de uma vizinhança que nem sempre foi pacífica entre a Turquia e a Arménia, inclusive os turcos foram responsáveis pelo genocídio arménio, e isso é algo que tem um peso histórico muito grave, muito grande. Mas é outra preocupação, como são há tantas preocupações. O Afeganistão e a situação no Afeganistão é uma preocupação cada vez maior. E há muitos problemas para resolver de direitos humanos na Europa e à volta da Europa. À volta da Europa. Na Europa não se devemos tanto. A Europa é um paraíso. Nós, quando olhamos para a Europa... E achas que vai continuar a ser um paraíso com tanta... com separação, digamos, de direita e esquerda? Ou seja, não há governos de esquerda. Há um ascender de posições de direita que são muito nacionalistas. Pois, é o ascender de alguns posicionamentos de alguns grupos de extrema-direita, não é de direita, de extrema-direita. Sim. De extrema-direita, nacionalista, racista, xenófoba e pouco respeitadora dos direitos individuais, sim, é um sinal preocupante na Europa. Para todos os democratas, para todos os defensores dos direitos humanos. De esquerda e de direita. Sim. De esquerda e de direita. De esquerda e de direita. E temos que ser claros nisso. Tem que ser uma preocupação de todos os democratas. De todos os democratas. Este combate temos que fazer, que é um combate sério, um combate duro e que tem que ser bem vincado contra os radicalismos de direita. Porquê é que há eu não consegui perceber como é que estes movimentos de extrema-direita se conseguiram alcançar
as zonas de poder, como foi agora em diversas formas. Na Elsa já tínhamos vivido de isso. diversas formas, numa certa insatisfação das nossas populações, por vezes, muitas vezes financiados, e temos que ter aqui também em mente o suporte que alguns regimes autocráticos e ditatoriais têm vindo a dar a esse tipo de movimentos, e sabemos bem, as investidas feitas pela China e pela Rússia estão claramente identificadas, inclusive em relatórios produzidos pela Comissão de Combate à Ingerência do próprio Parlamento Europeu. O suporte que tem sido dado, quer no financiamento desse tipo de movimentos, quer em campanhas de desinformação, que têm sido desenvolvidas utilizando os instrumentos que falávamos há pouco, das redes sociais e até através de sérios ataques cibernéticos que têm sido vindo a ser. Eu não consigo perceber porque eu encontro a Europa, como dizíamos há bocado, um paraíso. Um paraíso na Terra, não é? Quando comparados quando olhamos ao nível de respeito pelos direitos individuais e coletivos, não encontramos em nenhum outro continente uma situação como esta. Como é que é possível neste espaço ser possível? Este espaço, Europa, quando falamos Europa, e União Europeia. A União Europeia, como é que diria? Às vezes esquecemos. Nós temos tendência a falar por uma questão de simplificação, falar em Europa. Temos que ter bem a consciência que há uma parte da Europa que não é isso. Que conheceu um forte crescimento e um forte desenvolvimento nos últimos anos, nos últimos 60, 70 anos, sem guerra. No pós-guerra, sim. No pós-guerra. Como é que é possível ter-se criado esta noção de que as coisas estão mal? E, portanto, é preciso mudar. Pois, porque às vezes é que nós já vemos a esquerda, quer dizer, as sociais-democracias deslizarem para o bem-estar e o dar como adquirido o bem-estar também pode criar em si depois patamares de alguma insatisfação. E também nos temos que questionar, nós, políticos, democratas, defensores dos sistemas democráticos, até que ponto nós fomos capazes de proteger a democracia, até que ponto fomos capazes de comunicar as nossas opções e de as tornar conscientes para os cidadãos, até que ponto fomos capazes de ir ao encontro das necessidades dos cidadãos. Se calhar as pessoas queriam um pouco mais. Seria possível, não seria possível? Temos que nos questionar. Muitas vezes não era de facto possível. Mas do outro lado iam superando informações de que faziam melhor, com sistemas autocráticos faziam melhor. Isso aconteceu e foi muito claro, por exemplo, no controle da pandemia, em que a dada altura se criava a noção, por um lado, do negacionismo, que a pandemia não existia, a ciência negava-se tudo que era conhecimento científico, e os políticos estavam a tomar estas medidas para seu belo contentamento e com fins políticos, de manipulação das populações, etc. Éramos nós que estávamos a manipular. Isso acontecia. Por outro lado, o fazer passar a ideia de que os sistemas autocráticos funcionavam melhor e tinham um melhor controle, não é verdade? Obrigaram toda a gente a ficar direitinha dentro de um armazém. Sim. À espera que as coisas... Pois, mas não cuidavam propriamente não cuidavam propriamente nem da vacinação, nós fomos capazes de cuidar, nem cuidavam da prestação de cuidados de saúde, como nós fomos capazes de prestar. Claro, um dos países que ultimamente... Nem da proteção social. Essa é outra questão que nem da proteção social. É que nós às vezes, isso não estaria dentro do nosso tema de conversa,
que às vezes nós somos capazes de criticar fortemente o SNS, mas somos incapazes de ver o que é que se passa no país mais rico do mundo relativamente à saúde dos Estados Unidos. Não é? Mas eu ia falar na questão da China e de ser um atual player com uma dimensão enorme, para além do grande poder económico que tem. Mas a China tem, espalhada pelo seu território, toda uma miséria enorme. Bem, primeiro, só tem zonas de tampão de grande crescimento. Nós também temos aqui que ter em atenção várias coisas. A China tem uma grande capacidade de propaganda e eu leio várias publicações feitas pelo Estado chinês em língua inglesa. Tenho cuidado quase mensalmente, até porque tenho acesso a essas publicações, de as consultar e ver como fazem, passar a imagem do combate à pobreza, que fizeram, sim, é verdade, de quanto tudo é um paraíso, inclusive Xinjiang, onde a população uigur é autenticamente escravizada. A imagem que passam até sobre a situação do Tibete, não é verdade? Há pessoas, ainda hoje, passados todos estes anos, depois da ocupação do Tibete, no Tibete continua a haver pessoas que se autoimulam em ato de resistência pela aculturação violenta e feroz, absolutamente agressiva, que a China tenta fazer. E é um caso que eu acompanho há muitos anos, mas assim mesmo há muitos anos, há décadas. Vemos o que acontece em Xinjiang, vemos a forma como a China se tem imposto em Hong Kong, violando direitos, liberdades e garantias e violando o acordo sino-britânico, assim como em Macau se vai pelo mesmo caminho, com uma lei de segurança nacional agora em todo semelhante à de Hong Kong, que esteve sob consulta até inícios do mês passado, vai agora passar um processo que será de adoção, prevê-se claramente, e que é claramente atentatória do acordo sino-português. Figuraria até 2049. Sim, os 50 anos. Transição. Para acabarmos com a nossa conversa, que está a ser muito agradável, mas... Sim, mas esta é uma conversa de horas. Tem que ser, mas aqui são os ligeiros retoques àquilo, passar um bocado pelos temas que estão na ordem do dia. Mas a última questão que gostaria de colocar era se a Europa se está a preparar para, a União Europeia se está a preparar para os novos adventos, nomeadamente em questões militares, porque a Europa tem tido um déficit militar e tem estado, digamos, sempre, não direi subjugada, mas estará sempre debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos. E se a Europa está preparada para mudar as questões da sua sustentabilidade energética, por exemplo, sim, porque o negócio feito agora com Portugal, Espanha e França contribui para isso. Contribui. Mas se as fontes. É um acordo. Mas está bem. Mas se as fontes de origem se estão asseguradas como países sem grandes conflitos ou que são capazes de estabilizar. Nós temos que fazer uma transição para energias limpas, energias renováveis. Há tempos falava-se que a energia verde, o hidrogênio, que seria uma estupidez, não sei o quê. Hoje já se começa a ter a ideia... Hoje já se começa a ter cada vez mais a ideia de que é a via de futuro. Pelo menos para já, porque a ciência evolui. Nós há 15 anos, se falássemos do hidrogênio,
que é, ficávamos todos assim um bocadinho a pensar o que era isso do hidrogênio. Hoje falamos todos de hidrogênio, todos falamos nisso. E nós sabemos que temos que fazer uma transição para energias cada vez mais limpas e cada vez mais amigas do ambiente. Esta guerra com a Ucrânia está a ser utilizada por alguns países como uma forma de retardar esta reforma, mas esta reforma é inevitável, não pode ser retardada. Nós podemos procurar aqui algumas formas de substituir esta dependência que temos da Rússia, mas não podemos substituir hidrocarbonetos por mais hidrocarbonetos. Nós temos que procurar alternativas. Pronto. E é essa a transição que se tem que fazer. Em vez de esperarmos, temos que acelerar, não é? Temos que acelerar, se calhar temos que fazer mais rápido do que prevíamos fazer aqui há uns anos atrás. Temos que acelerar, já todos compreendemos que vamos ter que acelerar. Claro que não vamos conseguir fazer esta transição de uma só vez. Claro que há ainda questões, sob o ponto de vista tecnológico, a resolver em relação ao hidrogênio, que ainda há muito a fazer em termos de transição para as renováveis em todo o território europeu, porque há países que estão mais avançados e nós somos dos países que estamos mais avançados, mas há países que estão menos avançados nessa transição. Temos que funcionar de uma forma solidária, não podemos deixar ninguém para trás neste processo e temos que fazer. Isto tem que ser um processo contínuo, controlado e sem provocar extremações entre os diferentes países. Mas temos que fazer isso é claro. E o acordo que ainda está a ser trabalhado, mas que já foi anunciado entre Portugal, Espanha e França, permite-nos ficarmos cada vez mais robustos, cada vez menos dependentes, porque se nos abrem outras fontes de abastecimento naquilo que ainda tem a ver com o gás e com as necessidades que temos, em termos... Vamos acabar amanhã com os fósseis. Os fósseis não vão acabar já, nem hoje, nem amanhã, daqui a uns anos. Portanto, é uma transição que tem o seu tempo para ser feita, vai necessitar de tempo, mas temos que começar já. Podemos adiar. Já devemos ter começado. Quando sabemos que uma coisa demora muito tempo, melhor é começarmos imediatamente, não é? Porque assim estamos a encurtar esse tempo. Isso está a ser feito e o caminho vai no sentido de uma cada vez menos dependência em relação aos mercados. Ou seja, jogar com diferentes players, alargar os mercados de abastecimento nesta fase de transição até que nos consigamos tornar cada vez mais autónomos. Não sei se algum dia conseguiremos ser absolutamente autónomos, provavelmente não, parece-me que não até, mas cada vez mais autónomos, cada vez menos dependentes. Essa é a meta. Pronto. Em relação à questão da defesa. A questão da defesa é uma longa discussão no seio da União Europeia. É evidente que nós temos que analisar tudo numa perspectiva histórica. O pós-Segunda Guerra Mundial foi absolutamente traumático e para a saída da Segunda Guerra Mundial nós encontramos nos Estados Unidos, no Reino Unido e nos Estados Unidos, um parceiro muito forte. O Reino Unido deste lado e do outro lado dos Estados Unidos foram determinantes para a saída da guerra. E os Estados Unidos foram determinantes no pós-guerra para assegurar a estabilidade e a defesa, a estratégia de defesa da União, da Europa e principalmente da denominada Europa Ocidental.
que é uma designação que eu não gosto de utilizar. Hoje já está muito fora. Está, mas a altura era para separar. À altura, olhando à dinâmica que se jogou ali durante aqueles anos, foi determinante. E vivemos assim, vivemos também com o trauma do rearmar a Europa e do rearmar alguns países europeus, nomeadamente a Alemanha. A própria Alemanha tem esse trauma. A própria Alemanha tem esse trauma. Ver a Alemanha entrar neste esforço de ceder armamento à Ucrânia é ver a Alemanha dar um salto do 8 para 80. Não é? Foi um salto enorme. Porque a própria Alemanha tem esse trauma. E eu lido com colegas alemães, vejo como eles abordam a questão e leio nessa abordagem. E há uma certa frustração, há uma certa. E leio nessa abordagem o receio que eles próprios têm de todo este processo. Do rearmamento da Europa. O termos uma estratégia de defesa comum é algo que já se vinha a mostrar inevitável. E começou-se a mostrar inevitável. Nós dizemos que foi com a administração Trump. Não foi com a administração Trump. Foi já com a administração Obama, que já a administração Obama começou a dizer: bem, vamos cá todos contribuir com pelo menos 2% para a NATO e para o funcionamento de toda esta estrutura de defesa comum. E não nos desligando da NATO, que continua a ser fundamental para a segurança da Europa, nós fomos percebendo cada vez mais que tínhamos que ser autónomos, que já somos meninos crescidos e que tínhamos que cuidar de nós próprios. E a saída, além de todas as questões de um certo afastamento que foi existindo por parte dos Estados Unidos e que se sentiu ainda mais durante a administração Trump, depois a saída do Afeganistão, foi muito... que os problemas depois ficam aqui na Europa. Sim, à porta da Europa, não é? Sim, ficam por vezes à nossa porta. Ou abandonar o Azerbaijão. Por vezes ficam muito... O Azerbaijão não foi abandonado por parte dos Estados Unidos. O Azerbaijão, a questão do Afeganistão, sim. A saída do Afeganistão... Eu estava a querer dizer o Afeganistão. A saída do Afeganistão, sim, foi dramática. O problema do Iraque... Sim, são todos esses problemas, mas ali a saída... Estão à nossa porta, não é? A saída do Afeganistão foi dramática, porquê? Porque houve muita gente que ficou lá e tinha cooperado, não só com os Estados Unidos, mas também com a União Europeia. E nós, União Europeia, não tivemos capacidade de fazer-o chegar. O que levou a que se desenhasse esta capacidade de progressão rápida, que é assim denominada, um batalhão que se prevê de 5.000 homens e que há de começar treinos rapidamente, e começar a trabalhar em conjunto como uma forma de termos uma força preparada para qualquer emergência e que tem tanto a ver com a defesa como tem a ver com a própria segurança e o salvamento. Não é uma questão de exército único, nem se põe a questão de um exército único para já, embora essa possa ainda, é uma discussão que eu vejo para mais tarde no nosso horizonte. Embora mas ainda português que tenha avançado há cerca de 30 anos, mas nunca temos que caminhar muito ainda para chegarmos aí. O que se prevê é que haja cada vez mais interoperabilidade nos equipamentos que são comprados pelos diversos países, que haja uma cada vez maior complementaridade no investimento que é feito no equipamento militar. Nós não precisamos ter todos tudo,
Precisamos é de ter... Uns têm isto, outros têm aquilo, outros têm outra coisa diferente e depois sabemos como juntamos essas peças e como trabalhamos e cooperamos e atuamos no terreno em conjunto. E o conflito na Ucrânia veio-nos mostrar isso ainda muito mais, não é? E veio-nos chamar a essa realidade com mais força e com mais veemência. Então, com o conflito na Ucrânia, nós vimos de facto que o problema está nas nossas portas e nós temos um problema nas nossas portas com o qual vamos ter que lidar. E temos é que nos preparar para lidar com isso. É só isso que temos que fazer. Procurando sempre evitar o uso da força. Até porque estamos comprometidos a isso. Nós não podemos, paz, não é? Somos um espaço de paz. Os nossos valores, a União Europeia assenta na promoção dos direitos humanos, da paz, da democracia e do progresso. São estes os nossos valores fundamentais, os grandes pilares da União Europeia. Bem, mas também não podemos esquecer que o nosso edifício de segurança foi muito construído a partir de 75, com a assinatura da Ata Final de Helsínquia, e depois, mais tarde, com a assinatura da Carta de Paris. São dois instrumentos fundamentais. E foram construídos, foram assinados por todos nós. E a Europa, até ao momento, 57 Estados assinaram, subscreveram esses documentos. E esses 57 Estados, neles temos todos os da Europa, continente, alargada, mais, o que inclui também a Rússia, mais os Estados Unidos e Canadá. E essa base é a OSCE, que é a única organização que não está assente num tratado, mas sim numa ata final de uma conferência, realizada entre 73 e 75. Muito obrigado. Foi um prazer ter aqui a Isabel. Aliás, aliás, era uma convidada quase semanal, quinzenal do nosso canal, porque a Isabel faz um programa sobre a Europa, a falar da Europa e com a Europa. Isabel, foi um prazer muito grande. Eu agradeço imenso a vinda aqui a este espaço. Passou muito rápido. Este nosso espaço e para breve teremos mais oportunidades de falarmos sobre outros temas. Muito obrigado.